um prazer estar aqui no dia 17 de setembro, esperando uma primavera que não chega, com um inverno terrível aqui em São Paulo. Não sei como é que vocês estão aí, mas eu não vejo a hora dessa temperatura mudar. Então aqui eu tenho várias perguntas. Eu estou vendo o Valdinei. O Valdinei me faz a seguinte pergunta. Boa tarde, professora Fátima. E boa tarde a todos, tudo bem? Tudo. Professora, seria possível falar um pouco sobre pulsões de morte de vida, agressiva e sexual? Estou confundindo alguns conceitos. Obrigado, boa semana. Bom, o que acontece é o seguinte, a pulsão, Valdinei, é uma energia que, segundo Freud, ela nasce com o ser humano. Então, o ser humano, naturalmente, ele tem essa energia que é produzida por uma tensão interna ou externa e que depois tem que ser descarregada. E essa energia, ele chamou de pulsão. Se você traduzir isso, por exemplo, para os animais, poderiam ser os instintos, aquilo que é da natureza, o instinto do animal, então as pulsões do ser humano. E o Freud vai dizer que nós temos duas pulsões, uma pulsão sexual, a que ele atribui a pulsão de vida, né? Ele até atribui um mito, ele atribui o mito de Eros, que é uma coisa que você pode estudar o que é o mito de Eros. E a pulsão agressiva, ele chama de pulsão de morte, até porque Freud baseou-se muito na pulsão agressiva, estudando os motivos pelos quais o ser humano faz guerra. Porque como ele passou a guerra, ele queria saber o que era isso da guerra, essa pulsão de morte. E ele vai dizer que essa pulsão de morte está associada a um mito chamado Thanatos, né? Então você também pode estudar o mito do Thanatos. E ele diz que essas pulsões carregam uma energia que se chama libido, ok? As duas pulsões, elas estão juntas, né? E normalmente, né, a energia de uma pode estar presente na energia de outra. E elas são descarregadas normalmente na vida, desde o nascimento, de formas diferenciadas. Então, por exemplo, no momento do nascimento, nós temos até uma pergunta aqui sobre isso, é através da boca, porque a expressão de um bebê faz-se pela boca. Então, o bebê descarrega a pulsão sexual e agressiva quando ele suga algo, no seio materno, quando ele suga uma mamadeira, um dedo, qualquer coisa que você aproxime do bebê, ele vai ter um prazer em sugar. Além da necessidade da alimentação, ele tem prazer em fazer isso. E esse prazer normalmente é uma descarga pulsional, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, porque é muito complexo, isso valeria uma aula inteira. Mas se você continuar com dúvidas, não tenha medo de fazer novamente essa pergunta, né? Ou detalhar o que você entende mais ou menos. A Silvia me diz que também ela iria fazer exatamente essa pergunta, então Silvia também cabe aqui para você saber se você entendeu ou não, e você me perguntar para que eu possa identificar melhor a resposta. A própria Silvia me pergunta, professora, sobre as fases oral, anal e fálica, todos temos alguma dessas fixações? Sim. Ou uma só pode ser mais que uma? Bom, na verdade o que acontece é assim, Silvia. Todos passamos pelas fases oral, anal, fálica, latência. Podemos ter fixações nas três fases, mas uma delas será talvez aquela que seja preponderante, né? Ou se nós fizermos análise, poderemos ter fases que vão se modificando, né? Sou mais oral do que fálica, mais fálica do que anal, enfim, há que haver uma fase que talvez seja a que prepondera naquela pessoa. O Valdinei diz, boa tarde, Silvia, abraços, vamos aguardando nossas dúvidas. Ótimo. A Mônica também diz, boa tarde a todos. A Rosana diz, eu entrei, não sei se vou conseguir assistir, fico enquanto meu cliente não chegar. Deus queira que ele não chegue, né? Não sei, né? De repente você precisa do cliente, mas se não, você também assiste lá no YouTube, né? Porque sobe.
A Rosana diz, uma pessoa que aos 20 anos de idade ainda chama a mãe para fazer sua higiene íntima após defecar, está em fase anal ou seria o quê? Está profundamente regredida. Isso é um caso quase psiquiátrico, porque se aos 20 anos ela não consegue fazer a higiene íntima, quer dizer, eu precisaria mais indícios dessa história, se ela não tem um desequilíbrio neurológico, ou se a mãe aceitou fazer isso, tornando a filha dependente e regredida. Ela não está somente fixada, ela está regredida. Porque não conseguir fazer isso sendo uma pessoa com um cognitivo, não tendo nenhum problema de neurológico, absolutamente doentio, profundamente doentio. Vini, olá professora, tenho uma dúvida com relação à aplicação da psicanálise integrativa. Pode dar um exemplo da utilização clínica dessa integração? Claro. Por exemplo, quando você integra autores, então vamos supor que você integre Jung com Freud e Reich. Então, suponhamos que você tem um complexo de Édipo do Freud, e você tem um arquétipo do Jung, e você vai achar o arquétipo do complexo de Édipo daquele paciente. Quando você diz que no Reich você tem um caráter anal, né? Você pode juntar o caráter anal dessa pessoa com os tipos psicológicos do Jung, ok? E enquadrá-lo também em que tipo de neurose ele tem. Neurose histérica, neurose obsessiva ou neurose fóbica. Você pode misturar os autores para ter uma relação e um entendimento mais correto de que ferramentas usar para aquela psicopatologia em específico, entende? Então você correlaciona os autores, onde eles podem ser correlacionados nas teorias e nas práticas, mas principalmente nas teorias, tá? Procura aí o arquétipo do seu complexo de Édipo. Eu tenho aqui uma pergunta da Regiane Bortolucci, que ela não está ao vivo, mas ela mandou uma pergunta. Olá, professora Fátima. Tenho a seguinte dúvida. A depressão endógena, ela tem origem genética ou é um eco da primeira infância? Bom, então vamos lá falar primeiro da depressão exógena, para nós entendermos. O que é uma depressão exógena e uma depressão endógena? Uma depressão exógena é uma depressão que tem uma causa conhecida. Por exemplo, morreu meu pai. Então, meu pai morreu e eu estou deprimida, com, digamos assim, com uma razão conhecida. Não é desconhecido, é compreensível, é exógena, não está dentro de mim. Agora, uma depressão endógena, Regiane, nós não conseguimos saber se ela tem uma origem genética ou se ela tem a ver com a primeira infância. Né? Isso, nós podemos dizer, poderá ser um quanto genético, porque Freud, quando fala da genética, diz que nada é 100% genético, então poderá ter uma possibilidade genética, né? Ou poderá ter uma possibilidade na infância, ou poderá ter uma possibilidade no que está recalcado no inconsciente. Então é preciso buscar o recalque para entender os motivos daquela depressão, certo? As pessoas deprimidas de uma forma endógena, uma forma interna, geralmente, tá, Regiane? Elas têm uma dificuldade de tomar uma decisão. Então elas ficam estagnadas, elas param, deprimem por não conseguir tomar decisões, que às vezes são conscientes e às vezes não. Mas aqui eu iria me alargar e me estender muito no que é o conceito da depressão. Então, respondendo a sua pergunta, ela tem uma origem genética? Se tiver, é muito pouco. Ela é um eco da primeira infância? Poderá ser sim, mas é preciso ver até se ela não vem dos primeiros meses de vida, tá bom? O Rodrigo, boa tarde, Pauline, tudo bem, Pauline? Tudo bem, Rodrigo? Como é que estão vocês? O Rodrigo me diz o seguinte, na teoria psicanalítica, obsessão é diferente de compulsão? Poderia comentar sobre esses dois transtornos? Muito bem, Rodrigo.
Quando nós falamos em obsessão em psicanálise, uma pessoa está com uma obsessão. É como se uma pessoa tivesse pensamentos contínuos. Ela fica obcecada por um assunto. Então, por exemplo, nós já vimos muito isso em filmes, né? Amor obsessivo. Então, assim, uma pessoa se apaixona por alguém, mas não é uma paixão, é uma obsessão. E ela fica com aquela pessoa na cabeça, ela persegue a pessoa, porque ela fica completamente obstinada por essa pessoa ou por alguma coisa. Né? Você é obsessivo por colecionar carrinhos de miniatura. É um comportamento repetitivo, né? E que você geralmente traz uma compulsão junta, que é a compulsão onde você é compelido a fazer isso novamente, ou seja, a fazer essa repetição. Por isso que Freud vai dizer que obsessão e compulsão, eles vêm juntos, né? Então, o transtorno da compulsão, você não consegue comer um chocolate, tem que comer uma barra inteira. Você não consegue comer o suficiente para te manter, você precisa comer o tempo inteiro, você é compulsivo. Imagina alguém que é obsessivo porque pensa em comida o dia inteiro e é compulsivo porque come o dia inteiro. Obsessivo compulsivo, tá? Então, são dois transtornos que dão base para muitas das psicopatologias que existem hoje, como, por exemplo, a própria dependência química está ligada à obsessão compulsão. A Vini Bonotto, ela diz: essa é a minha primeira vez no chat. Muito prazer, seja muito bem-vinda, Vini. E gostaria de saber se posso assistir e fazer os exercícios das semanas seguintes. Estou obsessivo pelas aulas, parabéns. Olha que interessante. Posso saber assistir e fazer os exercícios da semana seguinte. Você leu, quando você iniciou o curso, tem lá um descritivo de como você vai fazer, né? Então, você vai ler e depois você vai fazer um resumo das aulas, fazer um relatório, postar na plataforma e eu vou ler esse relatório. E quando eu mandar ok, recebido, significa que o relatório está bem feito. Se eu tiver uma observação, eu direi outras palavras, mas é desta forma que você vai fazer. E os chats, eles são todas as segundas-feiras, nesse horário, depois eles sobem para o YouTube e ficam lá à sua disposição por X tempo, tá bom? A Gislene pergunta: professora, a bulimia tem alguma relação, relacionada com a relação com a... se tem relacionamento entre relação de mãe e filho. Necessariamente não. É um transtorno alimentar. Poderá. Veja bem, é porque assim, essas titulações, bulimia, anorexia, elas são esses psicanalistas, pós-Freud. Então, se nós formos lá na obsessão e na compulsão, normalmente nós vamos achar as origens dessas patologias, que poderão ter relação com a mãe ou não, poderão ter relação com outras coisas. Nós, em psicanálise, não podemos, assim, ser muito taxativos. É exatamente isso, né? É preciso ter o quê? Ter uma ficha anamnética, que é o conhecimento do paciente, o histórico de vida de infância, a relação de afeto com pai, com mãe, quem criou, quem não criou, para depois, através de comportamento e através de situações, é que nós podemos interpretar o que possa ser exatamente, né? É preciso sempre deixar margem para talvez sim, talvez não. Às vezes nós temos uma família de 4 irmãos, todos são submetidos à mesma educação e à mesma origem, e podemos ter 4 neuroses completamente diferentes ou ter 3 bem neuróticos e um menos neurótico. E isso vem aí um pouco de cada pessoa, de cada momento da vida, a forma como foi, a cabeça do pai ou da mãe, enfim, uma série de fatores que são decisivos
e que vão além da relação mãe e filha. Né? Relação mãe e filha, ou mãe e filho, ou pai e filho, ou pai e filho, são uma parte do histórico do paciente, mas nem sempre eles ocupam 100% desse universo neurótico, tá? Senão fica muito triste, só pai e mãe, só pai e mãe. A Pauline diz, estou concluindo os módulos sem o menor problema. Que bom, parabéns, Pauline. E a Gislaine diz, ok, obrigada. Espero que vocês tenham compreendido. Poderão continuar fazendo perguntas, tá? A Gislaine diz o seguinte, professora, como não tenho pressa para exercer a psicanálise, posso concluir a teoria primeiro para depois iniciar a análise pessoal e os estágios? Lógico que pode. Aqui vocês determinam, assim, a única coisa que você não pode é que os módulos abrem semanalmente, você precisa postar o relatório. Agora, como você vai concluir a formação, você poderá primeiro fazer a parte teórica, depois a análise, os estágios, a monografia e os trabalhos. Nós restringimos o tempo para menos, mas nunca para mais, tá? Então, se você disser para mim, olha, eu vou fazer a parte teórica, e depois que eu terminar a parte teórica, eu vou me ocupar do resto, sem problema nenhum. Vivi, boa tarde, consegui chegar. Que bom. Então, eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna que eu não identifiquei. Mas é o seguinte, boa tarde, professora Fátima. A minha dúvida é sobre o complexo de Édipo. Gostaria de saber como esse processo ocorre no caso do pai ou mãe ausente. Estou adorando as suas aulas. Muito obrigada. Muito bem. O fato de um pai ou uma mãe estar ausente veja bem, as crianças, elas nomeiam as figuras da sua vida. Então, por exemplo, o pai e a mãe não estão presentes, mas a criança pode identificar numa figura de um professor, de um tio, de um avô, um homem que frequenta a casa e que se relaciona com a família. Não precisa ser o pai nem a mãe. Porque senão as crianças que são criadas num orfanato, elas não poderiam desenvolver o complexo de Édipo. Elas vão transferir para os cuidadores. Né? Uma criança que mora com a avó e a mãe, ela poderá até transferir, sei lá, para alguém da televisão. Não há necessidade exata de você ter as figuras na sua casa. Até porque, se nós pegarmos aqui em termos de Brasil, seria um problema, né? No sentido, assim, de que as famílias nem sempre são famílias como eram antigamente, constituídas de uma maneira um pouco mais comuns. Eu não gosto de dizer normais, porque eu acho que a palavra normal não cabe. Mais comuns. Pai, mãe, filhos. A não ser que alguém morresse. Né? Então, as famílias constituídas hoje, aonde, por exemplo, a mãe tem 3 casamentos e o pai 4. É complexo. Complexo. A criança poderá, o Édipo poderá ir para qualquer caminho. Tá bom? Ok. A Pauline pergunta, professora, poderia nos falar um pouco sobre a teoria do aparelho psíquico? Tá bom, Pauline. O que acontece é o seguinte, o aparelho psíquico é assim, Freud, ele vai ser extraordinário quando ele faz a divisão do aparelho psíquico, né? Ele pensa inicialmente em fazer essa divisão como se o aparelho psíquico fosse inicialmente um telescópio, né? Um telescópio como se fosse um tubo em que você tivesse lentes de aumento dentro desse tubo e que numa das extremidades houvesse uma tensão que passa por essas lentes e é descarregada no outro lado. Muito bem, ele faz isso, mas ele desiste dessa ideia. E ele fica, então, com outras 2 nomenclaturas, que ele vai chamar de topográfica e de estrutural. A topográfica, Paulina, a própria palavra topógrafo
é uma pessoa que usa um aparelho que você já deve ter visto para fazer a medição de um terreno. Quantos acres tem aquele terreno? Então ele chamou de topográfica, porque ele quis dividir uma coisa que é absolutamente subjetiva, que é a mente. Mas ele queria dividi-la de maneira que a gente compreendesse, né, como é que esses fenômenos podiam acontecer. Então, essa topografia do aparelho psíquico, ela se divide em 3 instâncias. Né? Há uma instância que se chama consciente, né? Que é isso que nós estamos aqui nesse momento, absolutamente conscientes do que estamos falando e ouvindo. Uma instância pré-consciente, né? Que já é algo que às vezes a gente lembra e às vezes a gente esquece. E uma outra divisão, que seria o que há de maior, que seria o inconsciente, aonde o que está lá retido, quer coisas boas, quer ruins, não tem um acesso direto pela consciência, precisam de técnicas para se chegar lá. Né? Depois, Freud termina essa maravilhosa teoria com a questão estrutural. Então, como é que se estrutura, finalmente, a ideia do aparelho psíquico? Ele também vai dividir de uma forma trina, onde ele diz que existe um ego, que é o nosso psiquismo, que corresponde à parte consciente. Ele vai dizer que existe uma censura, que é o nosso superego, que poderá estar consciente, pré-consciente ou inconsciente, e finalmente o id, que é o receptáculo dos nossos desejos. Então é desta maneira, Pauline, que Freud estrutura o seu aparelho psíquico, ok? O Vini nos pergunta: nos estágios, podemos fazer os atendimentos online? Sim, hoje a modernidade, o dispositivo online hoje é uma ferramenta que não só nós atendemos pelo Skype, pelo Zoom, pela câmera do Messenger, como pela câmera do WhatsApp. Nós temos N recursos à nossa disposição e podemos fazer online, sim. Cada dia mais, esse dispositivo chamado internet está favorecendo a disseminação do conhecimento e do tratamento das pessoas. Já existem médicos fazendo cirurgias à distância, né? Então pode sim, Vini. A Gislaine nos diz: na psicanálise também se usa o termo autossabotagem? Não, esse termo não existe com nenhum psicanalista. Tá bem? Não existe autossabotagem. Seria mais uma questão de sadomasoquismo. Né? Nós temos um processo masoquista de criarmos para ter problemas. Então, quer dizer, acaba sendo uma autossabotagem, mas na linguagem psicanalítica, por isso que é bom vocês terem um vocabulário psicanalítico, não é essa terminologia. Quer dizer isso, mas não é através disso, tá bem? A Rosana pergunta: professora, quanto à pergunta que eu fiz, a pessoa em questão não tem nenhum problema neurológico. Ela tem problemas de relacionamento com outras pessoas, tem poucos amigos e se restringe ao relacionamento familiar. Então, mas só isso não é o suficiente. Eu preciso de uma ficha anamnética, né? Eu preciso de uma ficha completa, porque tem problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento todos temos, mas com quem, de que forma e por quê? Tem poucos amigos. Eu tenho gente aqui, a minha secretária lá embaixo tem quase nenhum amigo. E isso não caracteriza em si nada. Para nós caracterizarmos alguma coisa, nós precisamos no mínimo de 5 sintomas esclarecidos. E uma ficha anamnética, que é um histórico completo, que é uma coisa que talvez você não consiga fazer aqui. Né? Depois, se vocês quiserem me mandar pelo WhatsApp, né, eu até posso... Peraí, era 957-9846. Eu até posso mandar isso particularmente, né? Porque eu acho meio desagradável, sei lá, você expor alguém aqui. Mas no individual,
sim, você vai tentar estagiar com ela, né, Rosana? Você já tem uma analista ou um analista, você já está passando em terapia? Porque, ou será que é a Rosana minha paciente? Eu não sei, porque tem várias Rosanas, né? Se for, com certeza amanhã à noite nós vamos estar conversando, né? Que amanhã eu tenho 14 pacientes online. Então, assim, aqui, viu, Rosana, eu preciso de mais dados. Quando vocês, é até bom eu dizer para vocês, quando vocês forem fazer, por exemplo, o estágio, quando vocês levantam o histórico de vida do paciente, não necessariamente, então, a Rosana é minha paciente, tá vendo? Você vai estagiar comigo, então nem precisa me mandar, porque amanhã a gente vai ter análise, com certeza você vai me contar sobre essa paciente, né? Por que a gente precisa do histórico? Às vezes você não precisa falar o nome do paciente, né? Por uma questão de sigilo, mas aí você passa todos os dados. E o psicanalista supervisor, ele vai compreender, porque assim, como o psicanalista supervisor já é seu analista, ele já vai saber se você está fazendo uma transferência, se você está fazendo uma contratransferência, ele já vai ter uma base muito grande de como é a sua atuação. Percebe? Então, isso tudo, dentro de um processo de supervisão clínica, é sempre bom fazer com o próprio analista. Por quê? Porque o analista já sabe quais são as tuas neuroses e por quê, gente? Porque vão aparecer pacientes que têm problemas parecidos com os nossos. Ou que nós estamos passando no momento ou que nós já tivemos. E aí poderá haver um conflito de contratransferência. Para que isso não ocorra, eu sempre digo, quando você não souber o que dizer para o seu paciente, não diga nada. E traga isso para a supervisão clínica, porque aí o seu analista vai te ajudar a solucionar esse problema na próxima sessão. Ou então ver o que mexeu com você e trabalhar isso com você, né? Te ajudar. Suponhamos que você tem um conflito com o seu pai e o seu paciente de estágio tem um alto conflito com o pai, você se sente identificado com o paciente, você se sente solidário, você se sente transferido e você tem emoções muito fortes. Então precisa tratar isso em análise, tá? Para que você possa ajudar depois o seu paciente de estágio, ok? Qual a diferença entre self e ego? Nossa, que pergunta enorme! É que o self pro Jung, ele engloba muitas coisas, entre elas a percepção de ego, mas quem fala de ego é o Freud, né? O Jung vai falar de self que contém o eu, que contém a alma, que contém uma série de coisas que não estão contidas no ego de Freud. São, assim, na verdade, são diferenças entre os dois autores, Freud e Jung, mas que na prática você pode encontrar os dois no paciente. Né? Por isso a integrativa procura fazer essa junção, essa mistura dos autores, e com isso que às vezes, sabe o que acontece, Gislaine? A gente entra com um autor e não consegue encontrar respostas para aquele paciente, não consegue encontrar melhoras, e infelizmente aqueles alunos que estudam numa escola que dá só Freud, e às vezes o paciente, você não tem uma abordagem para ele, não é? E ele é um paciente que precisa de uma outra abordagem, pelas características dele. Tanto é que a gente diz assim, não existem psicanalistas freudianos e junguianos, existem pacientes freudianos, pacientes junguianos. Então, é o paciente, geralmente, que pede a demanda do tipo de análise que você vai fazer com ele. Né? Se você vai usar conceitos mais freudianos ou conceitos de outros autores, reichianos, né? Se ele é um paciente mais unicotiano, que ele é um paciente que precisa de acolhimento,
né? Se ele é um paciente mais ID, que precisa um pouco mais de uma terapia lacaniana. Então, o conhecimento das teorias, ele nos leva a não só intercalar os autores, mas a conceber a terapia, a forma terapêutica que nós vamos abordar aquela pessoa, porque as pessoas são todas diferentes. Bom, vamos ver se não tiver mais perguntas. A Dodô Chaveirinho chegou, obrigada. Eu ia fazer essa pergunta, Dolores. Dolores, ótimo, então espero que você tenha entendido e você também, Gislaine, tá bem? A Rosana agradece. Eu também agradeço a vocês. Eu tô vendo que o Vini, ele diz, nas ciências sociais pode acontecer do entrevistador se emocionar com o depoimento do entrevistado. Como proceder no caso de um psicanalista se emocionar com o discurso do paciente? Se isso acontecer, ele está contratransferindo. Se emocionar, ele pode, desde que ele não expresse a emoção. A emoção não pode fazer parte do tratamento. Então, é preciso, Vini, levar isso para o analista supervisor para que ele veja por que é que você se emocionou e que tipo de emoção. Porque às vezes a gente tem uma emoção de felicidade, né? Não é só emoções de tristeza. Então, assim, essa emoção é relativa, mas sempre o seu analista supervisor é que pode determinar o que está acontecendo, percebe? Também não sei se você está fazendo terapia, Vini. Se você não tiver, vocês que não estão fazendo análise, entra aí no meu WhatsApp, porque eu ajudo vocês a procurarem um analista que esteja de acordo com tempo, finanças, presencial, online, enfim, a forma que vocês tiverem necessidade, que é fundamental, né? Sem análise a gente não sobrevive no estágio, é bastante complexo, tá bom? Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada, até a semana que vem. Beijinhos para vocês.